Boa noite. Hoje é o dia que nós estamos ao vivo para perguntas e respostas. Eu, Miriam e a Maíra. Então nós tivemos já algumas perguntas durante esses 2 dias. Algumas perguntas nós estaremos respondendo aqui também, mesmo as que vierem pelo e-mail agora, ou vierem por e-mail não, aqui estiverem no site, ou as que já enviaram. Algumas perguntas dizem respeito a algumas aulas futuras, sobre alguns calendários, sobre algumas vacinas. Nós teremos aulas sobre cada vacina. Então, lá nessas aulas, a gente vai falar do calendário, várias questões. Então, a gente vai deixar essas perguntas para o momento em que essas aulas forem dadas. E hoje a gente vai estar, então, começando a falar sobre algumas dúvidas sobre o acesso às aulas, sobre o curso, quanto tempo, o processo do curso. Então, eu vou passar a palavra para a Maíra para ela estar respondendo essas perguntas. Bom, boa noite a todos, é um prazer novamente. Obrigada pela presença, obrigada Miriam. A gente recebeu algumas dúvidas ainda sobre as orientações do curso, né? Acesso às aulas. Então, só reforçando, as aulas podem ser assistidas a qualquer momento. Inclusive essa que é ao vivo hoje, ela vai ficar disponível para as pessoas que não conseguiram assistir hoje. Então, teve muita gente que mandou mensagem dizendo: mas eu estudo à noite, eu trabalho à noite, eu não consigo assistir às aulas. Não tem problema. As aulas ao vivo não são obrigatórias serem assistidas ao vivo. As pessoas estão muito preocupadas com isso também, de presença, né? Se assistir a aula ao vivo vai dar presença, e assistir a aula que foi ao vivo gravada não tem presença. Então, esclarecendo, assistir às aulas a qualquer momento conta como presença, mesmo se ela foi ao vivo e você está assistindo gravado, tá? Tem gente que está com dificuldade, a Emanuele, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ela está com dificuldade de acessar os módulos anteriores, né? Então, Emanuele, os módulos, eles podem sim ser acessados, os módulos não, desculpe, as aulas anteriores desse módulo, né? Elas podem sim ser assistidas a qualquer momento e quantas vezes vocês quiserem. Se por acaso vocês estiverem tendo dificuldade de acessar essas aulas ou não estão conseguindo assistir novamente, entre em contato, tem lá no nosso portal, tem um e-mail de perguntas, né, de endereço, para tirar as dúvidas com relação a essa parte mais técnica, e tem também um número de telefone se vocês quiserem entrar em contato. Então, se tivesse algum problema técnico nesse sentido, eu não estou conseguindo acessar uma aula, ou eu fiz o pré-teste e agora pediu para eu fazer de novo, qualquer pergunta com relação a isso, entre em contato com esse e-mail que está lá no site, no portal do curso, tá? Ou pelo telefone. Tem gente que pergunta, mas as aulas são de terça, quarta e quinta, então se eu assistir na segunda ou na sexta, não vai contabilizar? Também, de novo, terça, quarta e quinta é o momento em que as aulas vão ao ar, tá? Mas isso não significa que você não possa assistir depois. E mesmo quem já perdeu as 2 primeiras aulas, pode iniciar o curso na semana que vem, daqui 15 dias, não tem problema, contanto que assista todas as aulas e realize os pré-testes e a avaliação depois, tá? Eu acho que de perguntas mais com relação a essas questões do curso, essas foram as mais presentes, Miriam. Então, eu acho que lembrando que essas aulas vão ficar por um ano, né? Não é isso? Isso. Que vão estar disponíveis para assistir. Então, eu acho que, se, por exemplo, não tem tempo, quiser assistir tudo no sábado, no domingo, um fim de semana, também pode, não tem problema, tá? Então, eu acho que, e as dúvidas, e tive dificuldade com acesso, por favor, ligam, tente ver o que está acontecendo, tá bom?
a gente tem a maioria conseguindo acesso. Então a gente precisa saber essas pessoas que não estão conseguindo. A gente teve algumas perguntas aqui anterior, que veio pelo próprio aplicativo, foi pergunta assim bem que eu acho que uma hora eu falei e no slide apareceu sobre gênero, tem a data de 1776. Na realidade, ele começou a estudar e ele verificou, e eu fui ver com detalhes todas as referências. Então ele começou em 1794, mas a publicação da vacina mesmo foi em 1798. Então, você tinha essa pergunta que tinha essa dúvida. E outra pergunta que várias pessoas perguntaram é sobre se é 19 vacinas, 26 doenças, o que é. Primeiro, a gente precisa lembrar que as vacinas não são para uma doença. Então, nós temos vacinas que protegem contra difteria, tétano e coqueluche. É uma vacina. Tem a difteria, tétano, coqueluche e hemófilos também é uma vacina. Então, as doenças muitas vezes são mais do que o número de vacinas. Mas, pelo que a doutora Carla Domingues, no primeiro dia desse módulo, pelo que a gente viu e contamos no calendário, são 19 vacinas, 19 produtos disponíveis. 26, o que a gente falou, 26 tem o número de vacinas que tem disponíveis, mas que não são todas que estão no calendário nacional do PNI. A gente vai discutir esse assunto, mas é importante saber que a gente tem as vacinas que são necessárias e que tem toda a discussão de por que ela é importante entrar, qual a importância, qual a idade, a faixa etária. Então tem uma pergunta sobre público e privado. Então, a gente vai estar falando disso, dos calendários. Nós vamos apresentar para vocês todas as vacinas que têm disponíveis. Sempre ressaltando o objetivo do calendário público e o objetivo do calendário privado. Então, algumas faixas etárias estão disponíveis, todas as faixas etárias, no calendário do privado, mas no público é discutido como controla uma doença. Então, vai ver o grupo etário prioritário. Então, nesse momento, a gente pode ter faixas etárias menores do que poderia estar sendo disponíveis. Mas isso não é porque o Programa Nacional não quer, é uma questão da saúde pública. E também não temos produção para algumas vacinas, a gente fazer para todas as faixas etárias. Então isso, e lembrar então que são 19, mas o número de doenças pode ser maior que o número de vacinas. E a disponibilidade, e as vacinas são iguais do público e privado? Algumas são iguais. Algumas, em vez de ter só a Penta, que tem no público, nós temos a Hexa também no privado. Então, esse assunto vai ter uma aula específica sobre isso. Então, hoje eu só estou falando mais no geral, mas é isso que a gente viu aqui nas perguntas. Você quer responder alguma, Maíra? Eu vou aproveitar. Então, teve uma pergunta sobre a aula que eu fiz no dia 12, Marco Legal, que pergunta sobre a parceria da rede pública e privada, né? Se é apenas no sentido de cruzar informações relativas à dose e evento adverso. O que a portaria que rege a imunização privada diz é isso, que as vacinas que são administradas na rede privada devem ser comunicadas à rede pública para contribuir com a cobertura vacinal, né? Com o número que a gente tem de cobertura vacinal. E aí algumas pessoas me perguntaram se quais as vacinas que a clínica precisa mandar para o posto, né? Quais as vacinas que ela precisa mandar para a rede pública, se são todas, se por exemplo a dengue que só tem na rede privada, herpes zoster, se essas vacinas eles informariam. Então, não. Como a vacinação é uma atividade descentralizada, então cada município ele tem uma forma de estruturar esse serviço. Então, tem municípios que usam aquele mapa
de vacinação, estratificado por faixa etária, outros acabam utilizando outra coisa. E aí vocês devem entrar, quem trabalha na rede privada, deve entrar em contato com a sua unidade pública de referência ou com a coordenação de imunização municipal ou com a vigilância epidemiológica do território onde essa clínica está localizada, para ver de que forma que deve ser enviadas essas informações. Então, normalmente, as vacinas que são encaminhadas para a rede pública são as vacinas que protegem basicamente contra as mesmas doenças. Então, a rede pública utiliza a quantidade de vacina de pneumo 13 feita na rede privada para contribuir na cobertura vacinal da pneumo 10, por exemplo. Ou a hexa feita na rede privada para contribuir na cobertura vacinal da penta. E é importante que seja estratificado por idade, porque as coberturas vacinais também elas têm por faixa etária, né? Então, até que idade na clínica privada a pneumo 13 pode ser feita até, não tem idade limite mais, mas a pneumo 10 só pode ser feita até 5 anos na rede pública. Então, é interessante as doses aplicadas até 5 anos. E os eventos adversos também têm que ser comunicados, porque quem faz a investigação do evento adverso acaba sendo a vigilância epidemiológica. Então, na rede privada, a orientação é comunicar os eventos adversos tanto para a sua unidade pública de referência, né, vigilância epidemiológica, e para o fabricante, o laboratório fabricante, tá? Uma outra... Só queria falar uma coisa aí. Então, toda clínica privada, ela tem que ter o alvará do município, da vigilância epidemiológica, da sanitária. Então, nessa alvará, o município, o serviço, vai ter que passar todas essas orientações, porque não existe uma clínica privada que não tenha o registro da vigilância sanitária. Então, é importante esse trabalho ser junto. E as pessoas acham, poxa, é a clínica privada. A clínica privada já foi feito várias pesquisas aqui em São Paulo ou em outros lugares do país, que a cobertura, que o número de vacinados em clínica privada é muito pequeno. Aqui em São Paulo teve um trabalho, um tempo atrás, que chegava a 5%. Não passa de 10%. Então, a grande maioria, onde nós temos vacina em todos os municípios, como foi falado no primeiro dia, é no serviço público, tá? Então, o que a gente precisa saber, e o trabalho tem que ser em conjunto, conhecer o que tem no privado e conhecer o privado, conhecer o que tem no público. A gente vai estar falando sobre isso. Aqui tem muitas perguntas de calendário vacinal. Pergunta assim, tomou com 2, pode tomar com 3, a vacina da meningo, a vacina... Esses assuntos, eles vão ser discutidos especificamente, cada doença, cada vacina vai ser discutida. Então, no próximo módulo, vão começar algumas aulas já sobre isso. E sobre a questão também de como você tem essa transmissão da informação, todo o sistema de informação de cobertura vacinal, todo esse sistema vai ter uma aula específica com o pessoal do próprio Ministério da Saúde, do PNI. Então, eu acho que tem bastante assuntos ainda que vocês estão ansiosos e nós também ficamos ansiosos porque vemos as perguntas, mas eu acho que tem que ficar para o momento certo, tá bom? Então, tem mais alguma coisa, Maíra? Ainda sobre essa parceria pública-privada, perguntaram se a rede privada recebe vacinas de laboratórios públicos. Não. Os laboratórios públicos, como o Instituto Butantan, como Biomanguinhos, na Fiocruz, a FUNED, eles produzem vacinas e vendem somente para o Ministério da Saúde. Alguns laboratórios são qualificados pela OMS, e aí acabam também vendendo vacinas para outros países para utilização que a OMS e a OPAS vão destinar. Mas na rede privada não tem vacina do sistema público, tá? Desses laboratórios públicos. Houve um período
pequeno em que só foi uma autorização, só através de autorização, houve uma autorização para a venda da vacina de febre amarela para as clínicas privadas, mas foi um pequeno período, mas com autorização. Não pode nenhuma vacina do serviço público encontrar em uma clínica privada. Teve uma pergunta aqui, você quer ir vendo aí, mas teve uma pergunta aqui, que foi uma aula que foi dada já, que é sobre quais as vacinas, quais as doenças que estão eliminadas, controladas e erradicadas. Então, nós temos que pensar assim, erradicada, a doença erradicada no mundo é a varíola. Não temos nem mais uma doença erradicada. O que nós falamos algumas vezes é sobre por exemplo, poliomielite, ela está erradicada? Não. A gente fala que ela recebeu o certificado da erradicação, da transmissão aqui nas Américas. Mas a gente precisa estar sempre atento, vacinando, porque ela não está erradicada no resto do mundo. Então, se a gente não tiver, baixar a guarda, cair a cobertura vacinal, pode chegar a pessoas, hoje com a globalização, voas 12 horas e você está em outro continente, então com isso você pode ter a introdução do poliovírus selvagem. Então é importante a gente sempre estar vacinando, porque a única controlada erradicada é a varíola. Nós temos doenças que estão em fase de eliminação no Brasil. Estava para receber o certificado de controle da transmissão no Brasil do sarampo, mas houve os surtos que houve em Pernambuco, Ceará, e ela está em fase de eliminação e de controle. Muitas vezes a gente tem caso de sarampo, mas esse caso não foi adquirido aqui no Brasil. Estudando a cepa desse vírus, da doença sarampo, pode saber de onde veio essa doença. Então, muitas vezes é uma doença que veio de fora e foi introduzida aqui. Por isso que se baixa a guarda, vacina do sarampo, essa questão. Está tendo muito caso de sarampo na Europa, teve óbitos, inclusive, atualmente, há pouco tempo. Então, se qualquer pessoa, se não está imunizada do sarampo aqui no Brasil, vai para alguns países que estão na Europa, que estão tendo caso de sarampo, quando ele retornar, ele pode trazer o sarampo de volta para nós. Então, é importante as pessoas saberem que não é só, eu estou aqui, não tomo vacina porque estou protegida, não está tendo caso. Na realidade, o sarampo tem que estar uma cobertura muito alta. Nós temos também em fase de controle e eliminação a rubéola congênita, também através de campanhas de vacinação, através de campanhas que a gente faz com sarampo e rubéola, né? Teve várias campanhas sendo feitas assim, o uso da sarampo, rubéola, cachumba, né? Que é importante. A gente tem quase em fase de eliminação o tétano acidental. A gente tem já sobre controle algumas doenças aqui no Brasil. A gente hemófilos influenza, a gente tinha casos, muito casos. Esse meningite por hemófilos influenza, ele podia dar uma pneumonia grave, meningite graves. A gente praticamente não tem, está sob controle, mas não está eliminado. Nós temos algumas outras doenças que a gente está em controle. Por quê? Porque ainda se mantém coberturas altas. Mas como a gente está vendo algumas coberturas caírem, então isso pode ocorrer de reintroduzir a doença, como foi o sarampo, como cachumba em alguns lugares. Aqui a gente teve alguns casos também. Por quê? Porque tem que estar vacinado. Tá? Então, era mais de modo geral isso, e a gente, durante as doenças, quando a gente for falar, a gente vai falar também da situação epidemiológica de cada doença. Quer falar? Aqui tem uma pergunta do Eduardo dos Reis Sanches. O inquérito vacinal pode ser uma estratégia para avaliação da cobertura vacinal? Claro, para avaliação, não é estratégia de vacinação. Ele vai auxiliar,
para você falar, olha, a cobertura aqui nesse bairro está muito baixa, vamos lá fazer uma atividade de vacinação extramuros, vamos lá vacinar casa a casa, ou vamos lá vacinar na escola. Então, esse inquérito vacinal, a gente já foi feito várias vezes, em tempos atrás, ele tem todo um padrão que é seguido para fazer esse inquérito, e é muito importante. Aqui tem uma pergunta também falando sobre o que o município tem como contribuir para a cobertura vacinal. Lembra que a gente falou? Cobertura vacinal não quer dizer a cobertura do Brasil, do Estado. Cobertura vacinal é o número de doses sobre uma meta que eu tenho. Então, naquele território que eu tenho do Programa de Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, se eu tenho 200 famílias ou tenho 2.000 pessoas, eu tenho que vacinar as crianças, são em torno de 100 ou 50 ou 40, eu tenho que atingir essa meta de 40. Se eu não atingo essa meta, eu estou com a cobertura baixa nesse território. Então, todos os locais, é importante a gente saber que cobertura vacinal é em cima do número de dose e uma meta que eu tenho para vacinar. Outro trabalho importante para a gente seguir e avaliar como está a situação vacinal para a proposta de estratégias é a busca de faltoso. Eu não preciso, no meu serviço, se eu vacinei na primeira dose 50 crianças e voltaram para a segunda 30, tem 20 que não voltaram. Então, eu vou buscar esse faltoso, vou saber lá quem é que faz quem que não foi vacinado. Porque quando eu trabalho a estratégia de saúde da família, ela vai trabalhando com territórios. Ou o município, quando ele é menor, mas é sempre em territórios. Então, com isso, também é uma forma da gente estar avaliando a cobertura e propondo algumas estratégias, que a gente já citou, estratégias de vacinação casa a casa, extramuros. Até o município pode fazer sua campanha, né? Então, eu acho importante isso, que a gente saber que a ação nossa, lá na ponta, ela faz o quê? Vai crescendo até chegar na cobertura nacional. Bom, teve uma pergunta que, como eu estava falando de rede pública e privada, suscitou muitas dúvidas, né? Mas essa a gente vai responder, que é se a vacina do HPV da rede pública é diferente da rede privada. Não, é a mesma vacina, inclusive é o mesmo laboratório, e a diferença só é a faixa etária recomendada, que vai ser uma discussão que até, se eu não me engano, acho que é uma aula da Miriam, que vai falar sobre essas diferenças de calendários. A gente vai ter uma aula só de diferenças de calendário público e privado, mas na aula de conceitos, que é a próxima aula, a gente costuma abordar um pouco do porquê que a diferença do calendário do PNI, do calendário da rede privada, de outros países, porque esses calendários são um pouco diferentes, né? E aí vocês vão entender um pouco melhor essa diferença de recomendação de faixa etária. Mas a vacina é exatamente a mesma. Tá? Só que na rede privada temos mais uma vacina. Temos outra. Outra vacina, mas na realidade a vacina que se usa também é a mesma dos fabricantes, é igualzinho a que tem na rede pública. Aqui eu vi uma pergunta sobre... aqui, deixa eu ler essa, ver se pergunta outra, que essa pergunta é grande. Enquanto isso, sobre produção de vacinas, né, que foi uma aula da doutora Kozui feita ontem. Teve uma pergunta se um lote que não passar pelo controle de qualidade é descartado ou sofrerá outros processos. Então, o controle de qualidade ele é feito durante o processo de fabricação da vacina e depois que a vacina é terminada, também é feito outros testes, né? Então, se em algum desse momento esse lote for reprovado, ele vai para uma área de quarentena e lá outros testes vão ser realizados, até aqueles testes que já foram feitos vão ser repetidos
para se certificar que teve algum problema, tá? E aí, certificando-se que realmente tem um problema de controle de qualidade, aí sim esse lote é descartado, tá? Mas vários testes são feitos antes de que essa vacina seja descartada. Essa pergunta aqui longa, né, que eu falei, fala das estratégias que eu comentei ontem sobre a oportunidade perdida de a gente fazer a vacinação usando a estratégia de saúde da família, e aqui falou sobre o contrato de gestão com as organizações sociais. Em São Paulo tem, como alguns outros municípios também tem. Aqui em São Paulo, a maioria das UBS estão em contrato de gestão com várias OS que tem aqui em São Paulo. O contrato de gestão, ele coloca uma meta de atendimento de gestante, atendimento de tuberculoso, há várias metas tem. A meta que tem para vacinação é para menor de 1 ano. Então, eu acho que tem 2 coisas que a gente pode fazer. Uma é trabalhar para que esse seja incluído junto com a atenção básica do município, junto com a vigilância, com a Covisa, que esse item de vacinação seja mais expandido. Agora, o contrato de gestão, ele é pago conforme se atinge a meta ou não. Agora, atingir a meta para o contrato de gestão é o mínimo. Agora, se você quer lá fazer um trabalho de vacinar mais, se você procurar o faltoso, fazer uma estratégia junto, se você vai na casa vacinar, vai lá, fazer um curativo, ou você vai lá fazer um treinamento para verificar se está usando o medicamento correto ou não de diabetes, não custa você verificar se tomou a vacina ou não, para orientar se vai para tomar vacina. Muitas vezes a gente vê, mesmo sendo uma UBS, a gente vai lá, a meta é o menor de 1 ano, então eu vacino esse menor de 1 ano, tenho essa meta a atingir. Agora vai a mãe com um filho maior, por que a gente não pergunta, a senhora tomou vacina? A senhora já tem a vacina em dia? A senhora tem a sua mãe ou alguma pessoa em casa que é idosa, acima de 60 anos, que precisa tomar a vacina? Então, nesse caso, é um trabalho que independe do contrato de gestão. Então, o contrato de gestão, ele é amarrado em metas mínimas. As metas que você quer atingir por um trabalho com a comunidade, trabalha junto com essa equipe de saúde da família, a sala de vacina. Então, essas questões que a gente discutiu ontem, de trabalhar em conjunto com a equipe que trabalha na sala de vacina, com a equipe que trabalha nas estratégias de saúde da família, que tem uma enfermeira, 5 auxiliares de enfermagem, um médico, que é o mínimo numa equipe de saúde da família. Tem agora uma pergunta sobre a vacina influenza, que por exemplo, a vacina desse ano, de 2017, ela foi utilizada nessa campanha, e até quando ela pode ser utilizada, sendo que o vírus, a cepa, ela muda, né? Então, toda vacina ela é fabricada, toda vacina de influenza, ela é fabricada com 1 ano de validade. A gente sabe que o vírus da influenza, ele circula na maior parte do ano durante o inverno, né? Por isso que a campanha de vacinação contra a influenza, ela tende a acontecer antes do inverno, para que as pessoas sejam vacinadas, tenham tempo de ficarem imunizadas. E aí sim, quando começar a circular mais em quantidade o vírus da influenza, a maioria da população vai estar protegida. Mas acontece ao longo do ano, por algum motivo, as pessoas irem se vacinando, tá? Já aconteceu também, como a vacina ela tem a validade de 1 ano, e de um ano para outro pode ser que não mude as cepas, ou pode ser que mude muito pouco, numa situação de surto, de aumento da doença da influenza, muito antes do período em que a gente costuma ver, como aconteceu
no ano de 2016, essa vacina que ainda não está vencida pode ser utilizada, né, como uma forma de um bloqueio, por exemplo, tá? Mas a validade da vacina é de 1 ano. E o ideal é que as pessoas sejam vacinadas antes do inverno e no máximo ao decorrer do inverno, tá? Tem uma outra pergunta também sobre influenza. Aliás, teve muita pergunta sobre produção de vacinas. Por que já que a gente tem que administrar a vacina antes do inverno, por que as vacinas não chegam ao posto de saúde com mais antecedência? O que acontece é o seguinte: a OMS, ela tem locais de sentinela, que são locais que ficam espalhados pelo mundo e que vão supervisionando quais são os vírus de influenza que estão circulando ali. E aí, por volta de setembro, ela encaminha para os laboratórios que fabricam a vacina, para o hemisfério sul, por exemplo, porque a gente tem os vírus da influenza do hemisfério sul normalmente são diferentes do que circulam no hemisfério norte, até porque o período de inverno é diferente também. Então, a OMS, mais ou menos em setembro, envia para os laboratórios que fabricam a vacina de gripe para o hemisfério sul quais são as cepas que vão fazer parte, que devem fazer parte da vacina do próximo ano. Então, os laboratórios, eles recebem essa informação em setembro, e aí em setembro eles precisam ainda providenciar essa cepa. Às vezes a gente tem a cepa já estocada aqui, às vezes a gente precisa pedir para outros países, porque não tem aqui. Então, e aí multiplicar, como a doutora Kouzumi já falou, a gente multiplica o vírus, e aí começa todo o processo de produção da vacina. E isso leva um tempo muito grande. Então, se a gente recebesse essa informação com um tempo maior de antecedência, com certeza a vacina ficaria pronta antes. Mas também não é porque a OMS não quer, né? É porque ela precisa fazer esse monitoramento. O vírus da influenza é um vírus que ele fica circulando, ele vai de acordo com as correntes marítimas. Então não é uma coisa muito fácil de se determinar quais serão, né, os vírus da próxima vacina. Mas é por esse motivo que a gente recebe a vacina logo já na época de realizar a campanha, tá? Você tem alguma outra? Aqui teve algumas perguntas que fazem ainda sobre a rede privada e a rede pública. A gente vai falar durante o curso, mas aqui faz uma pergunta. A Maria das Graças, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A sala de vacina da rede pública pode aplicar a vacina comprada na rede privada? Não é nem uma questão se pode da pública aplicar na pública da rede privada. Vocês dão vacina da pública para ir aplicar na farmácia? É a mesma coisa. A vacina, a gente tem que ter cuidado com o transporte, com a cadeia de frio. Então, a vacina, a clínica privada tem que vacinar ou na clínica, ou ela, a equipe dela, pode fazer a vacinação domiciliar. Tem muitas clínicas que vão no domicílio. Algumas escolas chamam, mas é a clínica que vai com controle de temperatura, com a vacina específica. Então, essa questão de comprar aí no seu serviço público não pode ser feito. E mesmo do público levar para uma farmácia, para algum lugar para tomar vacina. Tem alguma outra pergunta aqui que ela tirou da frente? Desculpa. Não, pode chamar. Não, que ela tira. Aqui a gente vai ter umas perguntas e ela modificou onde eu estava lendo, mas pode perguntar a sua. Só complementando a resposta da Miriam, talvez é o que vocês tenham pensado, às vezes na unidade pública vocês recebem lá a vacina com o laboratório, que não é um laboratório público, né, que é o mesmo laboratório que fornece vacina para a rede privada. Mas aí o que acontece? Foi um acordo entre o Programa Nacional de Imunizações e algum laboratório público com esse laboratório privado, que durante um tempo vai utilizar essa vacina do laboratório privado, mas que depois vai ser transferido para um laboratório público
aqui no Mas não país. caso individual de uma pessoa comprar uma vacina e ir lá para tomar. Não. Não é caso individual. Isso é uma coisa já trabalhada em conjunto. Isso, eu só estou explicando porque às vezes a pessoa acha que, mas eu estou vendo uma caixinha aqui do laboratório que não é o Butantan, não é Biomanguinhos, não é a FUNED, é um laboratório lá dos Estados Unidos. Isso pode acontecer? Pode, mas aí porque foi uma parceria a nível estadual, muitas vezes, a nível municipal ou até federal, que determinou que iria comprar aquela vacina para disponibilizar. Por exemplo, no Paraná, a rede pública oferece a vacina de dengue nos postos de saúde. Mas só no Paraná. Porque eles compraram a vacina. Porque eles compraram, porque eles decidiram fazer a vacinação contra a dengue lá. Então, foi uma vacina comprada da rede privada, que é a única vacina de dengue ainda disponível no mercado. Mas nesse caso que a Miriam trouxe, por exemplo, não pode. Eu não posso comprar uma vacina na rede privada e ir no posto de saúde para me administrar. Tá? Aqui perguntaram porque senão a vacina do público não pode ser oferecida, não vende para o privado, que vacina que o privado utiliza? O serviço público também não utiliza só vacinas que são fabricadas pelo público. Muitas vezes as vacinas que são produzidas no Brasil não são suficientes e tem que importar essa vacina. E as que têm usada na clínica privada são vacinas importadas de laboratórios que temos muito na França, temos na Holanda também teve, Estados Unidos, a gente tem a Alemanha, a gente tem Itália, a gente tem vacinas na Índia também produzidas, mas no serviço privado a gente tem algumas vacinas que são produzidas nesses locais que tem o representante que tem um representante ou o próprio laboratório com uma equipe aqui no Brasil. Então essas vacinas a gente trabalhado dessa forma. Agora lembrar, né, Maíra, que todas as vacinas que uso na rede privada ou que uso no serviço público, elas passam por um teste no INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que faz parte da Fiocruz. Né? Então, você podia falar um pouco disso para ter certeza de que a vacina não é feita. As mesmas vacinas feitas pela Fiocruz, elas passam por esse teste, não é? Isso. Todas as vacinas, mesmo vacinas que são importadas ou vacinas produzidas no Brasil, vão para o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Que fica no Rio, na Fiocruz? Que fica lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Ele é um instituto da Fiocruz, pertencente à Fiocruz. E aí um lote, na verdade uma amostra do lote vai para o INCQS, que realiza todos os testes de qualidade, de controle de qualidade e tal. E uma vez os testes estando ok, essa vacina então pode ir para a sala de vacina para serem feitas. Mas antes de passar pelo INCQS, nenhuma vacina vai para a sala de vacina. Então, isso acontece para todas as vacinas, as que chegam de fora, as que são fabricadas aqui. É importante vocês estarem sabendo disso para entender. Ontem a gente viu sobre a produção da vacina e a gente vê que tem todo um trabalho, toda uma qualidade, além de passar por todos os ciclos, todos aqueles testes que foi falado ontem, ainda passa pelo controle do INCQS. Outra coisa que é importante vocês saberem é que nenhuma vacina da rede privada que está usando em uma clínica privada, ela não pode ser usada se não teve registro na Anvisa. Todas as vacinas passam por registro aqui na Anvisa. Então, a gente não pode ter numa clínica uma vacina que veio de um laboratório, de um lugar que não teve o registro aqui no Brasil. Independente se foi no FDA, se foi em outros países, na Alemanha, ela tem que ter o registro no país. Isso. Isso vai ser falado também um pouquinho quando falar de farmacovigilância e tal, que toda vacina para ter registro, a Cozui falou um pouco ontem também, precisa passar
por estudos clínicos, né, de fase 1, 2 e 3, que é quando se avalia a segurança e eficácia dessa vacina já em seres humanos, depois de já ter passado por uma fase laboratorial, uma fase pré-clínica que é em animais. Então, a produção de vacinas e depois o controle de qualidade dessas vacinas é muito rígido e é por isso que a gente tem vacinas de muito boa qualidade disponíveis aí nas nossas salas de vacina, né? Aqui fez uma pergunta de HPV. A gente vai ter uma aula de HPV, onde vai tudo que você gostaria de saber sobre HPV vai ser falado lá. Mas aqui fez uma pergunta, foi falado que as professoras das escolas falaram, a diretora da escola, que as pessoas têm medo da vacina HPV. Só para começar, uma introdução para vocês ficarem animados para assistir a aula. A vacina HPV já está sendo usada há mais de 10 anos em outros lugares. Ela foi introduzida no calendário do público mais recente, mas ela já estava sendo utilizada no privado. Em outros países já estava sendo utilizada no serviço público, como a Austrália, em vários países. Então, essa vacina não veio agora aqui. Nós, brasileiros, não somos diferentes dos australianos, dos franceses, de outros países. Então, lá já estava sendo utilizada e não tem problema. Pelo contrário, os estudos demonstram que ela, hoje já pode-se falar que ela teve um controle sobre a doença, que a vacina é importante. Então, eu acho que isso a gente tem que desmistificar. Não é porque foi agora no serviço público e daí eu vou ter medo dessa vacina. Essa vacina já está sendo usada há muito tempo. Ela já foi passada, para chegar para nós no serviço público, já foi passada por muitas pessoas, milhões de pessoas sendo vacinadas. Já que ela respondeu uma de outra aula, eu vou responder uma também. Mas é sobre a vacina de tríplice viral, né? Que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Se a contraindicação é para quem é intolerante à lactose ou só a ovo, né? Na verdade, a contraindicação a ovo, ou seja, as pessoas que forem alérgicas a ovo não podem fazer a vacina de tríplice viral. Essa contraindicação já não existe mais, tá? Essa orientação para alérgicos a ovo, ela ainda vale para febre amarela e para influenza. Só isso, tá? Com relação à intolerância à lactose, o que acontece? Até uma outra pergunta que fizeram, né? Se aqui no Brasil só o Instituto Butantan fabricava vacina. Não, a gente tem o Instituto Butantan, nós temos Biomanguinhos, 7 laboratórios, que é um instituto da Fiocruz, tem a FUNED que fica em Minas Gerais. Então existem outros laboratórios nacionais no Brasil, né, que fabricam vacina. E a tríplice viral, ela é fabricada por Biomanguinhos. Mas teve uma época que precisou comprar a tríplice viral de um laboratório de fora, de um laboratório indiano. E essa tríplice viral do laboratório indiano, ela tinha traços de albumina e traços de lactose, e que algumas pessoas que eram intolerantes à lactose, quando fizeram essa vacina, tiveram algumas reações adversas. Então, não são todas as vacinas de tríplice viral. Essa não é as pessoas com intolerância à lactose não são contraindicadas a fazer a vacina de tríplice viral fabricada por Biomanguinhos, por exemplo, tá? São contraindicadas a fazer a tríplice viral fabricada por esse outro laboratório que chama Serum Institute, que é um laboratório indiano. Tá? Aqui teve uma pergunta em cima do que a gente já falou hoje, então eu acho que é importante a gente estar respondendo. Não, é a Michele de São Paulo, Rebonato. Não entendi quando a vacina HPV foi dito que o laboratório que fornece a vacina para o Ministério não fornece para a rede privada. Mas no caso da vacinação HPV, o laboratório é o mesmo. Então, a gente
o que a gente falou é o seguinte: a vacina HPV não é produzida pelo Laboratório Nacional. As vacinas dos laboratórios nacionais, como a Maíra falou agora, da vacina da Fiocruz, vacina do Butantan, vacina da FUNED, elas não podem ser vendidas para o serviço privado. E a gente também falou que as vacinas do público não são todas do privado. Porque do público, todos os laboratórios têm algumas vacinas que não têm produção. Algumas estão em transferência de tecnologia. Então, na realidade, a gente tem no nosso serviço público vários laboratórios de vacina que não são do Brasil. Então, a vacina de HPV, por exemplo, ela foi comprada por transferência de tecnologia aqui com o Butantan. Foi a Merck Sharp Dome que faz a vacina, que usa no público e também usa no privado, é um laboratório americano. Então, essa vacina, ela está em fase de transferência de tecnologia. Ainda vai chegar a vacina sendo produzida aqui pelo Butantan. Quando ela for produzida pelo Butantan, essa vacina produzida no Butantan só vai usar no público. Ela não vai poder usar no privado. Então, o privado importa, é o mesmo fabricante. E o fabricante e HPV, nós temos 2 fabricantes que têm diferenças entre elas, que é a vacina do público e a vacina da Merck Sharp Dome e de outro laboratório, que é a GlaxoSmithKline. Esse assunto eu não vou falar aqui, porque a gente tem que deixar para a aula que vai tratar o assunto. O que nós nos comprometemos é que essas perguntas sobre os assuntos a gente já está disponibilizando para o professor que vai falar sobre esse tema. Então, quem vai falar sobre HPV vai já ter essas perguntas para ele saber que tem essas dúvidas. Assim por diante, como tem vacina de dúvida de hepatite B, algumas outras perguntas aqui específicas. Por exemplo, teve uma pergunta aqui que é sobre o descarte de vacina. Nós vamos ter uma aula sobre o descarte. Então, se vocês virem na programação, a gente vai estar falando de vários assuntos. Essa questão outra coisa que teve aqui, dúvida do assessor técnico do município de Mombaca, no Ceará. Ele fala que tem dúvidas sobre os sistemas e vai ter aula para tratar do assunto? Sim, vai ser a pessoa responsável no PNI sobre os sistemas de informação, uma pessoa que já há tempo estuda isso, então ela vai estar falando sobre esse sistema de informação e é a especialista no assunto, tá certo? E a gente vai estar aqui também, tem mais perguntas que fizeram aqui. Então, nós temos que... Tem várias perguntas aqui eu gostaria de saber por que o calendário vacinal é diferente do estado para estado. Primeiro, o calendário vacinal do Ministério da Saúde, ele tem que ser utilizado em todos os estados do país. Agora, se um estado, ele quer fazer mais, e lá tem uma situação epidemiológica, e ele, junto com o comitê assessor, junto do município, do estado, junto com a vigilância epidemiológica, também conversando com o PNI, não é assim, sem conversar, ele quer introduzir, como no Paraná, introduzir a vacina de dengue. Então lá, daí a responsabilidade de comprar essa vacina é do estado, não fica responsabilidade do PNI. Mas o calendário do PNI é o mínimo, não pode não deixar de fazer as vacinas que estão programadas no calendário do PNI. Essa pergunta, ela foi feita pela Leia Rosa Ferreira de Carvalho, que é de Maetinga, na Bahia. Maíra, tem alguma pergunta? Tenho. Perguntaram por que as vacinas, isso também é referente à aula de ontem, né? Por que as vacinas do Instituto Butantan têm todas as caixinhas iguais e que isso confunde muito? Na verdade, eles estão seguindo uma regulamentação de que existe um padrão das caixas que tem que ser lá verde, com a bandeirinha e tal, e por isso ficaram todas iguais.
A vontade era que elas fossem diferentes, mas existe essa regulamentação exigindo que as caixas sigam esse padrão, tá? Perguntaram também se as vacinas dermatológicas são fiscalizadas as reações são enviadas para o PNI e se elas são fiscalizadas pela Anvisa. Não. Quando a gente fala de vacina, a gente fala de doenças que são imunopreveníveis, né? Então, a gente vai pegar um antígeno, que pode ser de um vírus, pode ser de uma bactéria, e vai produzir a vacina, que vai estimular, e a Miriam vai falar melhor disso, na verdade nós duas, né? Melhor disso na próxima aula. Deixar já chamada, não perco no dia 19 uma aula só sobre esse tema ao vivo. Isso, de conceitos. Então, que vai estimular o sistema imunológico a produzir uma resposta imunológica e tal. As vacinas dermatológicas, elas têm uma origem diferente também e uma proposta diferente. Então, essas vacinas, elas, na verdade, recebem o nome de vacinas, mas conceitualmente elas não são vacinas. E aí não passam por um registro da Anvisa, não são de responsabilidade do PNI. Também fizeram uma pergunta sobre se nesses 26 produtos que existem estão contabilizados os soros. Não, isso é só vacina. Soro já tem mais outros tantos. Então, eu não sei de todos os soros que a gente tem disponíveis. Eu sei do Instituto Butantan que são 13 soros. Então, se você for pensar, calcular imunobiológicos, a gente tem vários outros, tá? Então, aqui a gente só está falando de vacina. Você tem mais uma pergunta aí? Eu tenho mais, se você quiser, se ver mais, então eu respondo pode essa. Falar. Que tem uma pergunta aqui de Idileuza dos Santos, que é de Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Nas campanhas de vacinação, os municípios fazem muitas vacinas no domicílio. Essa prática não perde o potencial da vacina pelo fato de abrir a caixa térmica várias vezes naquele período? Não. Não perde. Desde que faça corretamente. E isso também a gente vai ensinar com demonstração de como monta uma caixa. Mas a vacina a domicílio com as caixas térmicas, você mesmo fazendo em campanhas, muitas vezes se põe numa escola, você também leva a caixa térmica. A caixa térmica, ela tem que ser abrida, abrir a caixa térmica e depois fechar rapidamente. A gente orienta, inclusive, que a leitura da caixa térmica tem que ser de hora em hora. Leitura do refrigerador dentro da clínica, você pode fazer 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. Agora, na caixa térmica, a leitura tem que ser muito mais frequente, porque se precisar, você deve ter um estoque de gelo para poder estar repondo. E lembrar, gente, nós controlamos a difteria, tétano-coqueluche, né, no país. Há 30 anos a gente já conseguiu começar esse controle através de vacinação no bar da coisa, na praça pública, vacinando de casa em casa. E isso, gente, não conseguimos controlar. O que nós precisamos é vacinar com qualidade. E essa qualidade no transporte, na aplicação, a gente vai falar muito sobre isso. Então, quanto mais vacinar, quanto mais eu estiver vendo essas estratégias, é bom. Mas saber que tem que ser com qualidade. Então, pode fazer, não tem problema, desde que respeite todos os passo a passo de um transporte correto de vacinas. Fizeram uma pergunta aqui, que foi a Eliene, de Piauí, se a vacina meningo C é fabricada pelo Butantan ou pela Novartis, né? A vacina meningo C, ela é fabricada pela FUNED, que é em Minas Gerais, e na verdade, uma transferência de tecnologia da Novartis com a FUNED, tá? Perguntaram também se existem novos projetos de desenvolvimento de vacina. Sim,
Então, o tempo todo estão pesquisando, a própria Zika é um projeto de vacina. Várias pessoas perguntaram também se a vacina de dengue está disponível na rede pública. Então, de novo, a vacina de dengue só existe uma ainda autorizada no Brasil, tá? Que é a da Sanofi Pasteur. E não tem outras, né? Também ainda com... Não, só tem a da Sanofi no mundo ainda, licenciada no mundo. E no Brasil ela não faz parte do calendário público, exceto alguns locais que decidiram comprar a vacina, tá? Mas ela não faz parte da rotina do calendário público. Existem outros laboratórios, inclusive o Instituto Butantan, que está em fase de desenvolvimento, aliás, já está em fase avançada de pesquisa clínica de uma vacina dengue, que tem como finalidade ser disponibilizada na rede pública. Então, tem estudos também de vacinas, como eu falei, contra a Zika, e outras em desenvolvimento também, tá? A doutora Kozui comentou ontem que o desenvolvimento de uma vacina, ele demora muito tempo, né? Tem vacinas que levam até 20 anos para serem desenvolvidas, desde você identificar qual é aquele alvo ali que vai realmente estimular o nosso sistema imunológico a produzir uma resposta, que é o antígeno, até você provar em seres humanos que essa vacina é segura, é eficaz, tá? E a gente vai falar um pouco disso também na aula de farmacovigilância, que toda vacina ela tem que ter um benefício maior que o risco. Então, a vacina ela tem que ser mais imunogênica do que reatogênica. São conceitos que a gente vai falar durante o curso aqui para vocês, mas já para ir se familiarizando com os termos, né? Então, tem vários projetos, vários estudos e tem vacinas que não conseguem, projetos que acabam não indo à frente por, às vezes, até questões operacionais, questões logísticas ou porque os resultados não foram muito bons, tá? Então, sim, a gente sempre tem vacina em desenvolvimento, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem uma fala, não é nem pergunta, da Jaqueline, no Ponta Alta do Bom Jesus, em Tocantins. Ela fala: tenho muita dúvida sobre as vacinas. Que bom que você tem dúvida, porque eu também tenho, não é? Ainda, o que eu gosto de trabalhar com vacinas, que eu trabalho há mais de 30 anos, é saber que eu posso estudar todo dia e tem coisas para serem estudadas. Então, eu acho que esse curso, ele foi pensado nesse sentido, de passar informações, mas elas por si só, do que a gente fala aqui, é suficiente. Eu acho que a gente precisa estimular as pessoas a estudarem, a verem que a vacina é um mundo muito interessante, porque você tem muitas coisas, não é só a vacina X, a vacina Y, tem muita coisa para a gente saber e entender dessas vacinas. A gente, então, o que a gente estava conversando hoje, a gente tem um curso aí de 3 meses. Você, Jaqueline, coloca as tuas dúvidas. Nenhuma dúvida você acha que, ou outras pessoas acham, eu não vou perguntar isso porque é muito bobo. Não, escreva, a gente não vai estar conseguindo responder ao vivo. Aqui hoje a gente já teve 650 perguntas e comentários. Então imagina se a gente vai conseguir responder todas hoje. Mas a gente vai pegar todas essas perguntas. Nós temos aqui uma equipe, eu, a Maíra, mais algumas pessoas que vamos estar vendo todas essas perguntas. A gente vai estar respondendo, algumas são parecidas com as outras, então a gente vai juntar numa resposta só. E como eu coloquei, a gente tem um curso até dezembro, onde a gente vai colocando essas perguntas nos temas próprios. E uma coisa que a gente está conversando aqui, inclusive para estimular, algumas aulas a gente pôs as referências bibliográficas, mas nós vamos colocar para vocês acessarem artigos que a gente citou aqui, alguns links de acesso, alguns manuais, não só do Brasil, de alguns outros países. Então a gente vai procurar, nesse período, também alimentar vocês de documentos, de técnicos, de artigos, não só do Brasil, mas de outros lugares. Mesmo que não saiba ler
ou inglês, ou espanhol, o que a gente colocar. Hoje tem uma fabulosa coisa que chama Google Tradutor. Então, vocês colocam lá que vocês vão conseguir ler todos os artigos. Então, a gente vai estar disponibilizando isso durante, acho que semana que vem a gente já vai estar disponibilizando alguns temas, alguns artigos e alguns links para vocês. Fala, Maíra. Eu falei 650, acabou de chegar para mim que 920 perguntas e comentários. Poxa, muito bom, né, Maíra? Sim. Estão pedindo assim, urgente. Sábado tem campanha de multivacinação e eu preciso saber se a HPV pode ser administrada com outras vacinas. Então a gente vai antecipar. Pode e deve, para a gente não perder a oportunidade, tá? A gente também vai falar disso na próxima aula. Terça-feira, né, Miriam? Dia 19. Deixa aqui propaganda, hein? Nossa, né? Parece. Mas que a gente vai falar disso. As vacinas inativadas, elas podem ser administradas com qualquer outra vacina, no mesmo dia, sem nenhum intervalo. Pode fazer hoje, depois pode fazer amanhã outra vacina, tá? E a HPV é uma vacina inativada. Então, fique tranquila, aproveite a oportunidade dessa campanha da multivacinação agora no sábado, dia 16, e faça com outras. E outra coisa que a gente não vai falar agora, mas você pode fazer 2 vacinas na perninha, pode em cada perna, tem toda... não pode fazer simultâneas, vacinas simultâneas é uma maneira de você não ter oportunidades perdidas. Então, acho que lembrar isso, a gente não tem, as vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, tá? Então, procurem essa campanha de vacinas, vocês conseguirem o máximo possível aí de cobertura. Teve uma pergunta aqui, Maíra, eu vou ver se eu acho, perguntas sobre campanhas também. Vou ver aqui para aproveitar, tá? Só aproveitando rapidinho, a Vivian Maiara, ela perguntou se o e-mail do suporte, acho que ela deve estar tendo algum problema técnico, é suporte@atitude.com.br. Sim, é esse o e-mail, tá? Por favor, entre em contato se vocês estiverem tendo alguma dificuldade aí. Perguntaram também a vacina de alergia, se pode ser administrada no posto de saúde. Então, aí a vacina de alergia, como eu falei, não é o que a gente considera uma vacina, não é um laboratório, fabricante e tal. Então, ela seria encarada como um injetável, né? Então, para ser administrada no posto de saúde, precisa ter receituário médico, precisa passar por uma avaliação prévia pelo responsável, né, pelo médico do posto, para então administrar essa medicação, tá? Mas não é porque eles chamam de vacina que a sala de vacina é responsável por isso, não. A gente não pode também classificar como medicamento, né, porque não é um medicamento, mas é uma substância que foi manipulada, tá? E que para ser injetável precisa aí de certas técnicas e condições, mas precisa também ter uma prescrição médica e ser avaliado, tá? Teve uma pergunta aqui da Claudete dos Santos Pires, aqui do município de São Paulo. Que se hoje só vai ser pergunta, porque a gente vai ter esse módulo de perguntas e respostas após o final do módulo. Então, a gente terminou o módulo 1, a gente está respondendo as perguntas que foram referentes às aulas do módulo 1, e depois a gente vai ter o módulo 2 e a gente vai ter um dia também dessas perguntas. Não significa que vocês não possam só passar pergunta hoje, vocês podem ir colocando perguntas no próprio site que a gente chama? Portal. A gente coloca lá, vocês vão até embaixo, na barra, lá embaixo tem perguntas. Vocês entram lá e vai abrir um local para vocês colocarem essa pergunta.
Então, eu acho que a gente, isso é importante. Tem várias perguntas aqui falando de campanhas. Então, lembrando, campanhas, outro falando por que não faz mais campanhas com frequência e tal. Se lembrar um pouco do que a gente falou ontem, a gente tem várias rotinas, várias estratégias. Uma estratégia é a rotina, e dentro da rotina tem várias alternativas, e na campanha também. A gente também falou que campanha é uma questão que não é barato, é caro, ela tem que ser feita. Alguns lugares a gente tem que fazer com mais frequência, como a gente colocou, algumas vezes não é a campanha, mas você tem que ter uma vacinação em vários períodos, porque chega lá a vacina nos índios, por exemplo, a gente tem um período que vai lá só para vacinar. Então tem locais que tem, entre aspas, essas campanhas, não a campanha de mídia nacional. Então, vocês podem ali dentro do município avaliar se está necessitando, porque caiu muito a cobertura, se vocês podem fazer. Vocês têm que conversar, claro, com o PNI, saber se tem vacina para fazer as campanhas. Não pode programar uma vacinação, intensificação de vacina, se não conversar com o PNI antes. Então, tem que conversar, saber se tem vacina, e vocês podem, então, estar programando isso. Então, o que a gente quis dizer é que são várias estratégias que podem ser feitas. Então, a gente pode, em algum município, não ter necessidade de ficar fazendo campanha sempre. Agora, nacional, tem que ser datas, porque senão também fica a campanha, hoje é mais uma campanha. Deixa, campanha tem o mês que vem. Então, também ter a vacina e saber que todo dia tem uma vacina na unidade de saúde, então isso é importante. Ou saber que lá no dia como eu falei ontem, lá do Alto Amazonas, que a vacina é feita no dia que vão receber o salário, a Bolsa Família. Então, assim, acho que essas estratégias devem ser pensadas sempre. Tem mais alguma coisa, Maíra? Tem. Perguntaram que eu comentei também na aula do dia 12 que o calendário precisa estar afixado na sala de vacina, né? E aí me pediram a referência. A referência é o Manual de Normas e Procedimentos do PNI. Então, o calendário ele precisa estar visível, tá? Não posso ter nada nas paredes da sala de vacina que não seja lavável. Mas a gente sabe que o material, muitas vezes, do calendário é papel, papelão, e isso realmente não dá pra gente passar um pano molhado em cima para limpar. Então, a gente coloca numa antessala, se existir uma antessala da sala de vacina, ou então na parede fora, na entrada da sala de vacina. O importante é que esse calendário, ou então num mural de avisos da unidade, tá? O importante é que esse calendário esteja visível para as pessoas e também para os profissionais, tá? Então, não vamos quebrar nenhuma regra para cumprir outra regra. A gente tem que ir se adequando às regras. Aqui está falando sobre uma questão, não vou ler a pergunta toda, é do Celso Ricardo Berto, de Londrina, Paraná. Então, ele fala sobre a questão da capacitação no serviço público, que ele teve um embate com isso e foi dito que seria a pessoa lá da ponta, o auxiliar de enfermagem, o técnico, tem que ir atrás das questões. E ele fala, não são todos que saem da escola e saem já formados para fazer a vacina. Esse é um problema que a gente tem, sim, porque as escolas hoje, tanto faculdades de enfermagem, até faculdades de medicina, ela não tem o tema de vacina como uma prioridade. E daí algumas faculdades dão muito por cima, ou dão só as questões que estão no manual de vacinação do Ministério da Saúde. Eu acho importante nós conhecermos o manual de procedimentos, os manuais de eventos adversos, toda a programação do Programa Nacional de Vacina. Mas nós precisamos entender o que são essas vacinas. Por que algumas vacinas eu posso estar fazendo na faixa etária X, a outra posso fazer na outra, por que eu não faço todas em todas as faixas etárias? Conhecer o que é uma vacina atenuada, inativada, o que é uma vacina
combinada e conjugada. Então, esse conhecimento é importante as pessoas procurarem. Eu acho que não invalida uma coisa ou outra. A responsabilidade da sala de vacina pelo Conselho Federal de Enfermagem pela lei de exercício profissional, é do enfermeiro. Ele tem que ser o responsável e se a pessoa chegou sem capacitação, ele tem que capacitar essa pessoa para trabalhar lá. E o enfermeiro também muitas vezes sai sem o conhecimento, ele tem que buscar ao conhecimento. Existe a UBS lá, existe o município que tem as pessoas da vigilância epidemiológica ou que trabalham com isso, do programa de imunização, no estado também tem, então procura. Mas a responsabilidade do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem é o enfermeiro, pela lei do exercício profissional, pelo Conselho Federal de Enfermagem. Fala, Maíra. Tá certo? Tá Concorda? certo, concordo. Perguntaram quem deve confeccionar esses calendários de vacinação, né? Esses calendários você deve solicitar para a sua coordenação municipal ou sua coordenação estadual, tá? É o calendário do PNI. Qual que era a pergunta? Quem deve confeccionar os calendários? Ah, tá. Os calendários de vacina, a gente vai pôr esse link aqui para vocês terem o conhecimento. Eles estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, só que tem um caminhozinho lá que é mais difícil. Então, a gente vai dar o caminho para você chegar lá na hora. Porque para entrar, você tem que entrar no da Secretaria de Vigilância e Saúde, daí tem que digitar lá na doenças, procurar imunização em algum lugar, publicação é vacinação. Quando entra no site de publicação. De doenças é imunização. A gente nunca vai pensar que está lá junto com outras doenças. Então, você clica lá e cai já direto no calendário vacinal. Agora, se vocês porem naquele que eu já citei, põe lá a busca, põe calendário vacinal 2017 do PNI. Vocês podem achar. A Sociedade Brasileira de Imunização, que é um órgão técnico, uma sociedade de imunização, ela tem o site, né, que também a gente vai dispor, onde cita as vacinas que são orientadas para o calendário de vacinação ou da SBIM. Tem o calendário da Sociedade de Pediatria, mas o mínimo, de novo, tem que ser todas as vacinas que estão contempladas no nacional. Mas a gente tem essas vacinas. Inclusive a SBIM tem em seu calendário dizendo quais as vacinas que estão disponíveis no serviço público e quais que estão disponíveis no serviço privado. Essa discussão do porquê é diferente, aqui tem várias perguntas, eu acho que a gente vai deixar para elucidar, a gente vai guardar essas perguntas para elucidar mais para frente. Perguntaram se o enfermeiro pode ser vacinador, com certeza. Claro. Todas nós somos, tá? Então, o enfermeiro ele tem muito esse papel gerencial, né, de gestor, como a Miriam colocou, de capacitador, mas ele também executa todas as funções a que ele gerencia e que ele explica, né, que ele ensina. Então, existem até lugares que só tem enfermeiro. Mas se você tem um técnico só, que é o que a pessoa colocou, né? Eu tenho um técnico só, eu posso vacinar? Com certeza. O enfermeiro, se ele não souber vacinar, aplicar uma injeção, então, minha filha, eu vou pegar o diploma dele. Não. O que mais, Miriam? Você tem alguma outra? Só lembrando que estão me perguntando do pré-teste, né? As pessoas estão muito preocupadas com o pré-teste. Gente, o que vai contar a pontuação é a avaliação que é feita depois dos módulos. Antes não. Não. Antes é para a gente conhecer o que avaliar. Isso. Né? Como a gente falou, tudo tem que avaliar antes. Vocês vão ler as perguntas e aí vocês vão já ter algumas dúvidas que vocês vão elucidar durante as aulas. E aí, depois das aulas, vocês vão fazer um outro teste, que é o que a gente chama de avaliação.
E aí sim, isso vai ter nota, e vocês têm que ter 70% de nota. Se vocês não atingirem 70%, vai ter outra chance, depois outra chance. Vocês vão poder fazer até 3 vezes, então não fiquem nervosos. O pré-teste é só para... É uma obrigatoriedade? Sim, mas vocês não precisam tirar 70% no pré-teste, não fiquem nervosos, tá? É mais para vocês mesmo terem ideia do conteúdo que vai vir nas próximas aulas e também para a gente conhecer um pouquinho saber, né, desse conhecimento que vocês tinham antes das aulas, tá? Então não fiquem preocupados, vocês estão muito estressados com isso. Também tem muita pergunta de intercambiabilidade, intervalos. A gente vai ter uma aula que vai falar só sobre isso, de intervalos, de intercambiabilidade, se eu posso começar uma vacina na rede pública e terminar na rede privada ou vice-versa, se eu posso começar com a vacina de um laboratório e terminar com outro. Me disseram agora, você disse que pode fazer HPV com outras vacinas, eu posso fazer com MMR, que é a tríplice viral? Sim, pode. Aí perguntaram a diferença de vacinas atenuadas e vacinas inativadas. Vocês estão muito ansiosos, a gente entende. Foi só a primeira semana, mas também tudo isso nós não ser podemos abordado. Deixar, porque vocês têm que continuar até o fim, né, gente? Não podemos sair dar falando tudo hoje. Agora, vocês não voltam na semana que vem. Então, isso tudo vai ser abordado, tá? Então, fiquem tranquilos também. O que mais? Aqui pergunta sobre do Sebastião Freire de Oliveira, do Rio de Janeiro. Qual a diferença entre vacina DPT convencional e a celular? A gente chama DPT de células inteiras. Isso a gente vai falar dia 19, na próxima terça-feira. Fala, Maíra, tem mais alguma coisa? Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Muitas perguntas sobre calendários. Muitas perguntas sobre... Como controlar o medo da agulha, essa vai ser uma a gente vai também. falar sobre como diminuir a dor na vacina. A gente tem vários temas bem interessantes aqui. Inclusive, aqui tem muita pergunta sobre a questão do abastecimento de vacinas na rede pública, que houve faltas e tal. Esse não faz parte, né, do nosso trabalho, isso faz parte... essa questão é do Programa Nacional de Imunização e nós teremos os profissionais de lá também falando aqui. Então, a gente vai passar essas perguntas para eles também. Isso. Aí me perguntaram agora de novo se os testes vão ser ao final do curso ou a cada módulo. É a cada módulo, que é melhor ainda, que é mais fácil, porque vocês vão estar com a informação fresquinha e aí sim... Ao final do módulo, vocês vão realizar o teste. Por exemplo, hoje acaba o módulo 1. Então, acabando a aula de hoje, vocês vão podem fazer agora, podem fazer depois, tá? Isso não tem problema, vocês vão fazer a avaliação. E aí sim, essa vai contar nota. Então, se vocês não tirarem 70%, repitam a avaliação de novo, tá? Se acadêmico ganha certificado, sim, acadêmico também ganha certificado. Quem estiver fazendo o curso vai receber o certificado atendendo aqueles critérios lá. A gente pôs sala de vacinação, não necessita estar trabalhando na sala de vacinação. É que os temas que nós vamos abordar são os que ocorrem numa sala de vacinação. A gente tem inscritos, a maioria, claro que enfermeiros, estudantes, auxiliar e técnico, mas nós temos outros profissionais que também atuam, como médicos, outros profissionais que atuam na área de saúde. Também está aberto para assistir, né? E Luciana de Minas Gerais, fica tranquila, eu falei no início, acho que você não estava aqui, você não precisa entrar às 8 horas em ponto para assistir às aulas. As aulas vão ficar gravadas, você pode assistir na hora que você quiser. Hoje, por ser ao vivo, se você entrou agora, você vai pegar a aula a partir de agora para frente. Mas amanhã, se você quiser assistir essa aula de novo, é só você assistir de novo. Aula não, perguntas e respostas. Esse momento que estamos tendo de perguntas e respostas, tá?
Então não fica nervosa. Não tem problema se você dá plantão, se você trabalha à noite, o horário que você puder, sábado, domingo, feriado, você vai lá e assiste às aulas, tá bom? Perguntas e respostas, a gente não só, as outras aulas ao vivo, também elas vão ficar disponíveis, então vocês não podem assistir no momento, mas vocês podem assistir depois. Essa aula de perguntas e respostas, vocês podem assistir e de repente falou, poxa, não entendi nem a resposta da minha pergunta. Então vocês perguntam de novo, vocês têm essa oportunidade de estar perguntando. Eu só queria aqui registrar, a gente teve alguns elogios. Ah, muito bom. Isso é bom, não só, não é para nós, mas para o curso. E aqui eu gostei de uma aqui, Vanita Rosa Machado, de Estrela do Indaiá, em Minas Gerais. Parabéns, estou adorando o meu curso. É isso que a gente queria, é seu curso, o curso de vocês. Então, para nós, isso é muito bom, a gente saber que não é um curso nosso, é um curso de todos nós. Exatamente. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim, né? Agradeço a presença de todos. A gente teve muitas perguntas que todas vão ser contempladas durante as aulas. Teve uma pessoa agora que perguntou, as aulas vão até dezembro, como que você disse que vai ficar disponível por um ano? É porque esse portal vai ficar... Nós estaremos aqui até dezembro, então as aulas ao vivo acontecerão até dezembro, a avaliação das perguntas vão acontecer até dezembro. Depois disso, as aulas vão estar lá, vocês vão poder assistir, mas a gente não vai conseguir mais trocar nada com vocês, né? A gente não vai conseguir responder nenhuma pergunta nova, não vão ter mais aulas ao vivo, porque o curso já vai ter terminado, mas vai estar lá disponível para quem não conseguiu assistir até dezembro, assistir depois, normal, e as aulas vão ficar lá, tá? Houve várias perguntas aqui sobre ética, que o Dr. Gabriel Zelka que deu essa aula. Então, eu vou passar para ele, depois a gente respondendo, a gente responde para vocês que fizeram essa pergunta, tá bom? Isso. Também lembrando que o material didático, né, as referências, os manuais que a gente vai colocar no portal ainda não estão no portal. Perguntaram também, pode ensinar o caminho de novo? Eles ainda não estão no portal, tá? A gente pretende já na próxima semana já colocar as referências desse primeiro módulo e alguns links, alguns manuais que são para várias outras questões. E cada módulo a gente vai pegar as referências e os artigos daquele tema, tá bom? Isso mesmo. Bom, então a gente já fez o convite várias vezes, né? Continue conosco. A próxima aula, que é terça-feira, dia 19, é uma aula ao vivo. Então começa às 8 horas da noite. Lembrando que como é início do módulo 2, vocês vão ter que fazer o pré-teste do módulo 2. Então se programem, entrem um pouco mais cedo na plataforma para responder o pré-teste e começar e conseguir assistir a aula desde o início, tá? Hoje, então, a gente encerra o módulo 1. Essas perguntas que a gente recebeu vão ser encaminhadas para os professores das respectivas aulas, para eles abordarem durante as aulas. E nós teremos outras sessões como essas também, como essa de discussão e perguntas, com os outros temas. E aí também a gente vai ter essa oportunidade de retomar essas perguntas que vocês enviaram para respondê-las. Faço as minhas palavras, as da Maíra. Foi muito bom, gostei aqui de estar a gente perguntando, estar juntos. Só para falar para vocês, inscritos nesse curso, nós temos cerca de quase 70 mil pessoas. Então, vocês veem o vulto que está sendo esse curso. Claro que não todos estão assistindo no mesmo horário. E alguns ainda não entraram, mas já fizeram acesso para ter esse curso. Então, agradeço a todos vocês. Eu sei que é um curso que vai ser puxado 3 vezes por semana, ou vocês vão ter que ler em outros horários. Mas a gente espera manter vocês com vontade de aprender, que é isso que a gente quer e é isso que a gente quer para nós, porque nós também aprendemos todos os dias. Obrigado e até dia
19. Terça-feira. Terça-feira. Eu e a Maíra aqui de novo com vocês. Boa noite. Boa noite.